Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um Momento Descobertas. E hoje vamos falar sobre o material invisível que nos cerca. Ele está dentro de um copo, também dentro de um balão e até mesmo dentro dos seus pulmões. Esse incrível material é o ar. O ar é um material formado por vários gases. Ele é invisível e não tem cor, mas quando ele se movimenta, conseguimos sentir. Me conte aí, de quais formas você consegue perceber a presença do ar nessa cena? Qual você acha que é mais pesado? Um balão cheio de ar ou um balão vazio? Me conte aí. Acertou quem disse o balão cheio de ar. Ele é mais pesado porque o ar tem massa, ele ocupa espaço e tem peso. Por isso, ao encher uma bola, um pneu ou um balão, estamos colocando mais ar dentro deles. Você já notou que quando apertamos um balão, parece que o ar fica espremido só em uma parte? Isso se chama ar comprimido e acontece quando forçamos o ar a ocupar um espaço menor. Por esse motivo, o ar fica mais denso. Isso acontece porque as moléculas de ar ficam mais juntinhas. Já quando soltamos o ar de dentro de um balão, o volume diminui e por isso dizemos que o ar fica rarefeito, ou seja, as moléculas se afastam e o ar fica menos denso. Observe só esse mesmo experimento usando uma seringa. Você já viu um balão voando pelo céu? E você sabia que isso só acontece devido ao aquecimento do ar? O ar se expande e ocupa mais espaço, por isso fica menos denso. É assim que funciona o balão de ar quente. Quando o ar dentro do balão fica mais quente que o ar de fora, o balão sobe no céu. Quanto mais alto estamos, como no topo das montanhas, o ar fica mais rarefeito. Por isso, as pessoas sentem mais dificuldade para respirar. E lá no espaço, fora da atmosfera da Terra, quase não tem ar. É praticamente só um vácuo. Falando em vácuo, você já ouviu essa palavra antes? Se a gente conseguisse tirar todo o ar de um recipiente, teríamos um vácuo, um espaço sem ar nenhum. Isso é muito difícil de fazer, mas em alguns laboratórios os cientistas conseguem deixar o ar tão rarefeito que parece um vácuo. Como será que as aves conseguem voar? Elas são capazes de voar porque têm asas com formato especial que ajudam no voo. Quando batem as asas, elas empurram o ar para baixo e são empurradas para cima. Já as asas dos aviões também são feitas para aproveitar o movimento do ar. Em alguns lugares, os ventos são tão fortes que podemos usá-los para gerar eletricidade. São os parques eólicos, com enormes cataventos que são chamados de aerogeradores. Você já ouviu falar em anemômetro? Este é um dos aparelhos utilizados pelos meteorologistas para medir a velocidade do vento. Ele se parece um pouco com um catavento gigante, porém, em versão mais moderna, aos anemômetros digitais. Outro importante instrumento é a biruta. A biruta é usada para indicar o sentido do deslocamento do vento. Os ventos são formados pelas mudanças de densidade que acontecem no ar ao redor de todo o planeta, mas muitos fatores interferem na formação dos ventos e, dependendo de onde você mora, pode percebê-los de maneiras diferentes. Além disso, eles podem receber diferentes nomes dependendo de onde são formados. Temos a brisa leve, a brisa forte, o vento fresco
a ventania e a ventania forte. Mas nem sempre o vento é amigo. Ele pode ficar muito forte e causar grande destruição, como nos ciclones e nas tempestades. O ar pode até ser invisível, mas agora você sabe o quanto ele é importante e cheio de mistérios. É isso aí, pessoal. Nos encontraremos em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima!